Olá, meus estudantes, minhas estudantes, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma viagem entre memórias e afetos do reconhecimento de saberes. E a viagem que nós faremos hoje é a viagem pelo formulário 7, o formulário de Ciências da Natureza. E eu tenho certeza que você tem muita coisa para me contar, então vem comigo nessa viagem. Bom, sou capaz de entender que em períodos do ano, a baixa umidade ocasiona doenças respiratórias. Então pense aí em cidades que têm o ar muito seco. Barreiras, por exemplo, que é uma cidade afastada do litoral, que não é banhada pelo mar, que não tem a umidade do mar que nós temos aqui em Salvador. Quais são os problemas de saúde, os problemas respiratórios que essa baixa umidade do ar, esse ar muito seco pode provocar na gente? Você sabe, você já morou, você conhece, tem alguma noção? Conta para mim nesse formulário, tá certo? Vamos lá. Sou capaz de reconhecer as atitudes que devo ter para evitar doenças respiratórias importantes. Por exemplo, eu tenho rinite alérgica, então eu tenho alguns cuidados que eu preciso ter diariamente com a minha casa. Eu evito alguma coisa que possa acumular poeira, estou sempre passando um pano úmido. Eu não posso deixar mofo acumular em períodos de chuva. Então, são alguns cuidados básicos com a limpeza diária que reflete muito as minhas crises de rinite, porque qualquer contato que eu tenha com poeira, com mofo, com certeza eu terei uma crise forte. Aí é uma sugestão. Você sofre com alguma doença respiratória? Tem alguém na família? Conhece? Quais cuidados a gente precisa ter? Conta lá para mim, tá certo? Bom, sou capaz de compreender diferentes efeitos da natureza do biocombustível, do combustível biológico e de combustíveis fósseis. Primeira coisa, você sabe o que é um combustível fóssil, um combustível biológico? Essa é a primeira coisa que você precisa pensar. Então, nós podemos dizer que combustíveis fósseis são aqueles que não são renováveis, como os derivados do petróleo, a gasolina, por exemplo. E combustíveis biológicos, eles podem ser renováveis e eles podem ter origem em plantas. Por exemplo, o etanol, que tem origem da cana-de-açúcar. Quando a gente queima a gasolina e o etanol, tem o mesmo impacto na natureza? É isso que você precisa me relatar aqui. Qual a diferença entre esses dois tipos de combustíveis e qual o impacto que ele tem para a natureza, tá bom? Reconhecer que a área de vegetação nativa na região é importante para a preservação de plantas e animais. Olha essa imagem. Ela é uma das imagens de uma catástrofe que nós estamos vivendo nos últimos dias, que é a queima do Pantanal, que é uma grande reserva ambiental que tem um bioma extenso. A gente tem uma diversidade enorme de fauna e de flora. E a gente está perdendo isso para o fogo. Então, você está acompanhando essas notícias? Além do Pantanal, a gente está também tendo aí problemas com a região da Amazônia, da floresta amazônica. Você está acompanhando? Quando há algum tipo de desmatamento, por exemplo, na região da cidade para a construção de prédios, o que é que isso provoca? Pense aí um pouquinho. Imagine o habitat natural de um animal que está sendo queimado. Para onde é que esse animal vai? O que é que pode acontecer? Descreve para mim, tá certo? Reconhecer que o aumento da temperatura tem relação com a fumaça de indústrias e o desmatamento. Observe essa imagem. Vamos pensar aí. Como a temperatura tem aumentado nos últimos tempos, né? Cada ano parece que o calor está mais intenso. A gente tem presenciado alguns fenômenos naturais também que são estranhos a nós. Às vezes, aqui no Brasil, em regiões que geralmente são muito quentes, a gente vê ter chuva de granizo, por exemplo. Então, essas mudanças bruscas da temperatura, do clima da Terra, você consegue fazer uma relação disso com a poluição e com o desmatamento?
Você acha que se a gente reduzir o desmatamento, se a gente preservar mais as áreas verdes, isso pode reduzir o aquecimento global? Você já reparou como em áreas que tem muito asfalto, a temperatura parece ser muito maior do que em áreas que tem mais árvores? São dicas aí para vocês observarem andando pela cidade, no local que vocês moram, que vocês podem trazer essa experiência para responder esse formulário, tá certo? Entender que fazer uso de remédios por conta própria pode ocasionar sérios problemas de saúde. Isso aqui, gente, importantíssimo. Quando a gente se automedica, quais os problemas que a gente pode ter decorrente disso? Você já teve alguma experiência assim? Se não teve, por favor, não se automediquem, certo? Mas o que é que pode acontecer? Você já prestou atenção na bula do remédio? Você já leu alguma vez a bula do remédio que você toma? Do Dorflex, que é aquele remedinho que a gente costuma tomar sem prescrição médica. Mas você sabe os efeitos colaterais? Então, traz aqui para mim alguma experiência, e se não tem uma experiência, mas você conhece os riscos de se automedicar, você pode descrever nesse formulário também, tá certo? Entender que algumas pessoas têm mais chance de desenvolver algum tipo de doença e é genético. Vamos pensar aí, né? Nós somos filhos, a gente tem um pai, tem uma mãe. Se a gente for fazer a nossa árvore genealógica, tem os nossos avós por parte de mãe, avós por parte de pai. Hoje é costume, quando a gente chega no médico pela primeira vez, às vezes ele pergunta, né, se tem histórico na família de hipertensão, de diabetes, de câncer, porque ele quer saber se na nossa árvore genealógica tem alguém que tem essas doenças, porque a gente pode ter uma probabilidade maior de também ter essas doenças, porque elas são genéticas, elas são hereditárias. Você consegue pensar isso na sua família, né? Tem alguma situação que você percebe que é uma doença genética ou que é um fator de risco porque tem na família? Descreve uma situação sua aqui pra gente, tá bom? Sou capaz de verificar e identificar na embalagem os nutrientes de um alimento. Olha esse cuscuzão aqui, um cuscuz com uma manteiga, um ovo frito por cima. Mas aí eu quero saber quais são os valores nutricionais do cuscuz. Eu quero saber quanto tem de açúcar, quanto tem de sódio, quanto tem de gordura. Onde é que eu olho essas informações? Você sabe? Você consegue descrever para mim como é que você busca essas informações no produto que você está consumindo? Se você consegue, bota lá no formulário e me diz como é que você faz isso, tá bom? Antes dos remédios de laboratório, aqui sou capaz de reconhecer que antes dos remédios de laboratórios, a única forma de curar pessoas doentes era através das ervas. Hoje a gente tem uma medicina muito avançada, as pesquisas farmacológicas também bastante avançadas, conhecemos muitas substâncias, mas isso é muito recente. E antes, como é que a gente fazia para se curar? Vamos pensar aí, minha avó, que é da região do sertão de Feira de Santana, que não tinha acesso a médico com maior facilidade. Minha avó utilizava ervas, assim como a minha família hoje ainda tem muito essa relação com a medicina natural, de tomar um chá, né? Sempre quando a gente sente alguma coisa, tem um chazinho. Minha avó, minha mãe sabe indicar um chazinho. Então, você consegue entender que essas ervas medicinais, essas plantas, elas também são importantes para a cura? Você sabe disso? Descreve para mim lá no formulário, tá certo? Se você tem alguma experiência, se você costuma tomar algum chazinho, dar um chazinho para seus filhos, diz lá qual é o chazinho que você utiliza, por que você utiliza ele, para que é que ele serve. Se você souber quais são as propriedades que ele tem para curar esse problema que você toma o chá, descreve lá também, tá certo?
Não poupem palavras, como eu disse, cada detalhe que você bota é muito importante porque eu consigo identificar o que você sabe e eu te dou a certificação, tá certo? Reconhecer que na natureza pode ser encontrada matéria-prima para a fabricação de novas tecnologias. Ainda há pouco, por exemplo, a gente falou de combustíveis renováveis, né, de biocombustíveis. Olha aqui a matéria-prima para o biocombustível. A gente tem a mamona, a gente tem o girassol. Você consegue perceber outras matérias-primas? Por exemplo, ó, o celular. Você acha que o celular é feito como? Quais são os materiais necessários para a fabricação dele? E de onde é que vem esses materiais? A televisão que você está assistindo, o computador, o papel. Você sabe qual é a matéria-prima do papel? De onde é que a substância que faz o papel vem? Descreve para mim. Se você souber alguma situação assim, descreve, tá certo? Descreva com o máximo de detalhes possível. Sou capaz de entender que hoje existem alimentos geneticamente modificados sendo consumidos por nós. Você já ouviu falar dos transgênicos, dos alimentos geneticamente modificados? Você já observou que na embalagem dos produtos muitas vezes tem esse Tzinho aqui do lado, esse Tzinho dentro do triângulo amarelo? Você sabe por que um alimento é geneticamente modificado? Qual o objetivo de fazer isso? Descreve lá para mim. Só uma dica, o milho é um dos alimentos que a gente mais consome porque ele é substância de vários alimentos, matéria-prima, né, de vários alimentos, e boa parte desse milho é geneticamente modificado. Você já observou as embalagens da comida que você compra? Uma dica aí. E aí, qualquer dúvida, ó, fala comigo no WhatsApp que eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, para a gente conversar e para vocês fazerem um preenchimento muito bacana, porque eu estou aqui com os dedos coçando para dar muitas certificações, tá certo? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!